Redação K1 vai às ruas saber o que os jovens pensam sobre comportamento sexual. Doutora Jamile Dutra fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Em uma entrevista exclusiva, o apresentador Serginho Groisman fala sobre a influência das mídias na juventude. Está no ar a Web TV Redação K1, produzida pelos alunos de produção multimídia 1 do curso de jornalismo da Unijuí. A Web TV Redação K1 traz temas que englobam a vida acadêmica e juventude. No programa de hoje vamos falar sobre o tema Juventude e doenças sexualmente transmissíveis. Nos últimos anos, o comportamento sexual de um grande número de pessoas mudou. Muitos passaram a iniciar a vida sexual mais cedo e com esse comportamento precoce, há falta de informação e prevenção. A repórter Raíza Goy foi até as ruas para ver o que os jovens pensam sobre o assunto. Será que para os jovens falar sobre sexo com os pais continua sendo um tabu entre as famílias? Atualmente, deixar esse assunto de lado vem sendo difícil. Afinal, é uma explosão de novidades e informações a cada troca de canal. Os debates sobre a sexualidade estão cada vez mais presentes na mídia. Programas de TV e rádio, além de blogs e sites na internet que abordam o tema, é o que não faltam. Um dos programas da televisão brasileira que aborda a sexualidade é o Altas Horas, no qual a sexóloga Laura Miller tira as dúvidas que a plateia tem sobre o tema. Oi, boa noite, Laura. Eu queria saber, assim, como a sexualidade é a tua ferramenta de trabalho, como são as suas relações sexuais? Receba. Você responde e depois você responde. Com tanta informação nos meios de comunicação, será que os jovens estão deixando de falar sobre sexo com seus pais? As opiniões são as mais variadas. Eu tô vendo que eles estão tendo bastante dificuldades e muitas vezes não procuram os pais, eles estão procurando na internet respostas para essas questões de sexualidade. Geralmente procuram mais nos meios de comunicação por ainda ser um tabu, ainda terem um certo receio de perguntar diretamente aos pais, né? Mas isso, assim como é bom, pode ser ruim, porque diminui a conversa em casa. Eu acho que as famílias estão procurando orientar melhor os filhos, que antigamente não se tinha tanto isso. E acarretava, enfim, vários problemas, né? Isso acaba constrangendo algumas vezes tanto os pais como os filhos. Por isso eles acabam procurando essas informações na internet, na televisão. Muitas vezes isso acaba sendo abordado nas novelas, em alguns filmes. E algumas vezes essa informação é passada de forma errada. Mas ainda assim, esses adolescentes acabam pegando isso para si e tomando isso como verdade, mesmo que algumas vezes não seja. O apresentador Serginho Groisman explica como o quadro sobre sexo surgiu em seu programa. Pensei que seria legal ter uma sexóloga. Daí eu comecei a pesquisar sites, livros e vi o da Laura. E eu gostei muito do jeito que ela se coloca. E eu trouxe. E hoje todo mundo quer perguntar para ela. Mas tem uma coisa, assim, as pessoas querem perguntar coisas engraçadas, porque as coisas engraçadas repercutem em outras TVs. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um trabalho bacana de instrução e de orientação. As doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes fatores. A equipe do Redação K1 conversou com uma especialista para tirar as dúvidas sobre o assunto. Você já foi ao médico tirar as suas dúvidas a respeito das DSTs? Sabe o que o termo significa? Conhece os métodos preventivos? Quais as possíveis doenças causadas sem a prevenção? As DSTs são doenças sexualmente transmissíveis ocasionadas por relações sexuais sem o uso do preservativo. Doenças como sífilis, gonorreia, hepatite e AIDS são alguns dos exemplos de DSTs. Os jovens não acreditam que algum dia possam contrair doenças sexualmente transmissíveis. Isso faz com que ignorem métodos contraceptivos. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo. Segundo a infectologista Jamile Dutra, os índices de contaminações ainda permanecem altos. Na verdade, não tem aumentado o número o número de casos em jovens. Eles têm mantido um número bastante alto, bastante elevado, mas o governo tem conseguido, através das suas campanhas, o Ministério da Saúde, através de campanhas dirigidas diretamente aos jovens, estagnar e às vezes até diminuir um pouco o número desses casos. O pensamento de que as doenças só contaminam as mulheres é ilusão. Tanto os homens quanto mulheres podem ser vítimas das DSTs. Todas as doenças podem dar nos dois sexos.
O que acontece é que algumas doenças, os sintomas são mais pronunciados no sexo masculino e outras doenças são mais pronunciados, os sintomas são mais pronunciados no sexo feminino. Por exemplo, o HPV é uma doença, na verdade, silenciosa no começo, né, a infecção pelo vírus do HPV, que no homem não dá sintoma nenhum, mas ele está contaminado, ele está doente também. Na mulher, sim, pode dar sintomas mais pronunciados e doenças mais graves, incluindo o câncer de colo de útero. Em meio aos inúmeros avanços na medicina, somente um método é eficaz para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha ser usada corretamente, ela pode conferir até mais de 99% de proteção contra todas as DSTs. Então, realmente, assim, é a única coisa que a gente pode fazer hoje em dia é usar o preservativo. Em uma reportagem exclusiva, o apresentador Serginho Groisman, da Rede Globo, fala sobre a influência das mídias sociais na juventude. Com diferentes ideias e conceitos, a mídia tem o poder de influenciar o desenvolvimento moral e social dos jovens, criar uma interferência de informações entre culturas distintas, tendo o poder de mudar a forma de se vestir, agir e pensar. O apresentador Serginho Groisman, do programa Altas Horas, na Rede Globo, acompanha de perto, há mais de 20 anos, o comportamento do jovem brasileiro. Eu acho que a mídia, ela tem, ela tem um poder, mas eu acho que às vezes as pessoas colocam que ela tem um poder maior, ela subestima, tem gente que subestima a própria população. Eu acho que tem gente que acha que uma publicação, ou um programa de televisão, ou uma emissora, ela pode manipular uma pessoa. Para ele, com o passar dos anos, o jovem melhorou sua consciência ecológica e política, mas ainda falta leitura. Existem questões importantes para serem discutidas entre pais, filhos, entre Estado, entre população, entre juventude. Os espaços eles devem ser ocupados, eles devem ser conquistados. E o trabalho de vocês, por exemplo, é um trabalho de web e é um trabalho de mídia. Vocês agora estão na mídia também, eu estou aqui numa mídia, não é? Que é uma mídia que vocês se propõem, democrática, né? De acesso a todo mundo. Então acho que essa reflexão é sempre boa de ser feita. O brasileiro é o povo que mais acessa redes sociais no mundo. No início deste ano, segundo o Centro de Estudos sobre Tecnologia da Informação e da Comunicação, o índice de jovens entre 16 e 24 anos conectados chegou a 86%. As propagandas transmitidas na TV, impressas nos jornais, na internet ou mesmo no rádio, conseguem transmitir uma imagem que reflete no comportamento de cada um que tem contato com o meio. A publicidade tem o objetivo principal de vender produtos, mas ela também tem como base criar identidade de marca junto aos seus consumidores. Para vender, então, a publicidade, ela pega e se apropria de argumentos persuasivos, principalmente sedutores, buscando criar uma identidade com esse consumidor. Mesmo a sociedade sendo influenciada, alienada ou manipulada, a realidade é que a nova geração não sabe mais viver sem se conectar à mídia, seja através da televisão, do rádio, do jornal impresso ou da internet. Hoje, a informação está em todos os lugares. O programa de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe na próxima semana a história de homens que estudam em cursos tradicionalmente ocupados por mulheres. E também histórias de mulheres que estudam em cursos tradicionalmente masculinos. Até lá! Boa noite!